Olá, irmãos, é uma alegria poder regressar aos vossos lares em meio a essa semana. Sempre agradável para mim esse dia de encontro com os irmãos. Na verdade, um encontro à distância, né? Eu não podendo ver os irmãos e os irmãos podendo me ver. Mas uma alegria muito grande poder estar com os irmãos e compartilhar com os irmãos verdades que enchem a nossa alma de alegria. Mas no período em que os cultos de quarta-feira eram presenciais, nós tínhamos um momento de oração e eu gostaria que os irmãos também dedicassem um tempo, parassem um pouquinho agora e estivessem lembrando dos irmãos, os irmãos da igreja. Procure lembrar da fisionomia, nome de irmãos, pessoas, suas amigas, e orem por elas. Também entre em contato com a nossa secretaria e procure se informar a respeito dos pedidos de oração. Também eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por toda essa política que aí está acontecendo. Né? Mudamos agora ao presidente do Senado, da Câmara, e que Deus possa estar dirigindo aqueles corações, aquelas mentes, mesmo que de homens ímpios, mas que Deus possa estar dirigindo para o bem do Brasil. O Brasil é uma pátria tão querida, imensa, celeiro do mundo em vários sentidos, e também deveria e pode ser o celeiro do mundo na disseminação do alimento espiritual, pregação da palavra. Oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso presidente que tem conhecimento da palavra, tem contatos, né, tem familiares pertencentes à igreja evangélica, que os irmãos estejam pedindo que o Senhor esteja conduzindo aquele coração neste mandato. Também, irmãos, ore pelas autoridades sanitárias e pelos cientistas que estão cuidando aí da vacinação e cuidando de atualizar as vacinas nessa multiplicação do vírus e nesse fortalecimento do vírus que tem trazido tanta inquietação ao mundo. Oremos a Deus por este momento e oremos em especial para que a Igreja do Senhor saiba se posicionar nesse tempo. Louvamos a Deus porque a nossa igreja tem aproveitado as janelas que se abrem e temos conseguido avançar e alcançar um número muito maior de ouvintes e de estudantes da Palavra de Deus através desse recurso da mídia. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio desse encontro, a alegria, ó Pai, de poder ser recebido nos lares dos filhos teus pertencentes a esta membresia da Primeira Igreja Batista da Freguesia e adentrar tantos outros lares, ó Pai, de amigos, de conhecidos, de irmãos de outros ministérios e pessoas queridas, ó Pai, que abençoaram a nossa vida ao longo do nosso ministério. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estar avançando com a nossa presença e a palavra anunciada das Escrituras em tantas direções e para um universo que até desconhecemos. Pessoas que não sabemos quem, quando e que nunca vamos conhecer, estão sendo abençoadas pela palavra explicada daqui e anunciada desse púlpito. Abençoe, Senhor, o nosso país, esse momento político do país. Abençoe, Senhor, as autoridades monetárias, as autoridades científicas que estão aí, Senhor, às voltas com os problemas que a pandemia trouxe para todas as nações, mas em especial para o nosso país. Abençoa-nos como igreja, Senhor, como filhos teus, para que continuemos sabendo aproveitar esse tempo, essa mudança de comportamento social e possamos, ó Pai, estar anunciando com autoridade, com poder,
a Tua palavra santa. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas limitações, pois temos recebido de Ti, Senhor, a responsabilidade de preparar o mundo para a vinda do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, atuar de forma dinâmica, de forma poderosa, naquilo que o Senhor tem designado para nós como Sua igreja. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo sobre a Trindade. E hoje, como anunciei na semana passada e no domingo, nós estaremos estudando sobre Cristo, Deus homem, Jesus Cristo, a segunda pessoa. Quero ler, irmãos, o texto sagrado e escolhi para a leitura dessa oportunidade a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, a versão moderna, uma edição de 1988. E eu quero ler, então, o livro no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículos de 1 a 5, e depois o 9 e o 14. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Deus fez todas as coisas por meio dele. E nada do que existe foi feito sem ele. Ele tinha a vida em si mesmo. E essa vida trouxe a luz para seres humanos. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Versículo 9. Essa é a verdadeira luz, a luz que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Agora sim, o versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Vimos a sua glória cheia de amor e de verdade. Foi essa a glória que ele recebeu como filho único do Pai. Cristologia, irmãos, é o estudo da pessoa, natureza, obra, ofício de Cristo, segundo os ensinos das Escrituras Sagradas. Essa é uma doutrina fundamental na teologia cristã, o eixo pelo qual circulam as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento. No que se refere à natureza de Cristo, ela é singular, pois ao mesmo tempo em que Jesus nos é apresentado como Deus, no sentido pleno e absoluto do termo, ele é também apresentado como ser humano, também no sentido pleno e absoluto do termo. A cristologia explica que Jesus assumiu completa e totalmente as duas naturezas, a divina e a humana, quando aqui esteve entre nós. Quando Jesus andava pelas regiões da Galileia e Judeia, não deixava de ser Deus sendo homem. Não deixava de ser homem sendo Deus. As duas naturezas nunca se confundiam nas suas ações ministeriais. Elas coexistiam unidas, mantendo suas características particulares na pessoa de Cristo, mas sem se misturarem. Assim, a cristologia informa que Cristo era perfeitamente homem em sua humanidade e completamente Deus em sua divindade. Ela ensina que Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, embora perfeitamente homem, e que Jesus assumiu na sua pessoa bendita as duas naturezas de forma perfeita. Pela concepção sobrenatural, Jesus herdou de Deus Pai a natureza divina com todas as suas características. De Maria, mãe biológica, ele recebeu a natureza humana,
com as suas características. As duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, se uniram na constituição do Senhor Jesus de modo sobrenatural. Jesus não ficou com a sua divindade humanizada, nem com a sua humanidade divinizada. Quando Jesus se fez homem, continuou sendo Deus. E como Deus, vivendo entre os homens, Jesus agia como homem, sem usar os seus poderes de Deus em proveito próprio. Em Jesus, as duas naturezas, a divina e a humana, agiam simultaneamente e separadamente. Quando no deserto, após um jejum de 40 dias, Jesus fisicamente ficou debilitado, sentiu fome e foi instigado por Satanás para transformar pedras em pães e saciar-se. Ele estava ali, a natureza de Jesus estava pedindo isto, né? Pedindo pão, mas ele não o fez, pois seria em causa própria. Mas, diante de 15 mil pessoas famintas, ele não teve nenhuma dificuldade de usar os seus poderes divinos e transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para uma imensa multidão de mais de 15 mil pessoas. Vocês podem conferir esses textos, essas citações que o pastor fez em Mateus 4, 3-4, que retrata ali a tentação de Jesus após o seu batismo no deserto, e Mateus 14, versículos 15-20, que fala sobre a multiplicação dos pães. Jamais houve conflito entre as duas naturezas de Jesus, porque ele, como homem, nas suas determinações e autoconsciência, sempre agia conforme a direção do Espírito Santo, sujeitando-se à vontade de Deus Pai, de acordo com a sua natureza divinamente eterna. Vamos agora falar sobre Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, porque o texto que li, vou ler 2 versões, vou repetir a versão que li no início e depois ler a versão mais tradicional. Que li inicialmente. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Vimos a sua glória cheia de amor e de verdade. Foi essa a glória que ele recebeu como filho unigênito do Pai. E a versão mais tradicional, mais usada em nossas igrejas, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, cheio de graça, força e verdade. A encarnação do divino, o Verbo divino, a palavra de Deus, a palavra humanizando-se, não é um mero conceito teológico, irmãos, mas um dos maiores mistérios das Escrituras Sagradas. Quando o Senhor, Criador de tudo e de todos, desceu à terra e encarnou na pessoa de Jesus, ele não deixou de ser Deus. Quando o Senhor Jesus voltou aos céus, não deixou de ser homem. E é nesse sentido que o filho da mulher esmaga a cabeça da serpente, destrói a obra de Satanás iniciada com a tentação de Adão e Eva no Éden. O apóstolo João inicia os registros que deu origem ao seu evangelho, o evangelho que levou o seu nome, declarando que no início o Verbo, Jesus, estava com Deus, que o Verbo, Jesus, era o próprio Deus e que tudo foi criado por ele, pela palavra, por Jesus. E nada do que existe foi criado por outro alguém, tudo foi criado por ele, Jesus. Confira o texto de 1 João, capítulo 1 e 2,
do Evangelho de João, capítulo 1 e 2, e Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. João deixa claro que Jesus, o unigênito de Deus, estava presente na criação, no princípio do universo, e que era o próprio Deus, e que todas as coisas só existem porque Ele quis e ordenou que existissem. Assim podemos afirmar que Jesus encontrava-se presente na criação de Adão, Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 7. E no primeiro julgamento da humanidade, quando a Trindade Divina julgou Adão e Eva por suas desobediências a Deus, e misericordiosamente, apesar das consequências advindas do pecado, que atingia o casal e toda a sua descendência, exemplo, a delimitação física, foi prometido naquela ocasião que da mulher, da semente da mulher, nasceria um semelhante a Adão, que esmagaria a cabeça da serpente, isto é, venceria Satanás como ser humano. Gênesis 3, 14. E esse semelhante a Adão, quer dizer, um ser humano santo, como Adão antes do pecado, é Jesus. O cristianismo é a união espiritual entre Deus e o homem. E para que se realizasse essa união, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, uniu-se à humanidade e provou a verdade do cristianismo por sua própria experiência. Em outras palavras, ele veio para viver uma vida perfeita, em harmonia e comunhão com Deus, resistindo e vencendo Satanás como homem. Tiago 4, 7. É de suma importância para o cristianismo essa verdadeira e misteriosa dupla natureza de Jesus. Algum irmão em Cristo, ou mesmo algum desses teólogos modernos, pode estar pensando ou até comentando: como pode haver uma natureza humana sem personalidade? E como pode haver uma natureza divina sem personalidade? Como já disse no início deste estudo sobre a Trindade, vocês podem conferir lá, está gravado no YouTube, a Bíblia e os mistérios nela contidos não se explicam pela ciência, especialmente a ciência moderna, mas pela fé. E o escritor sagrado deixou isto bem registrado quando, em Hebreus 11, 1, explica o que é fé. O escritor sacro assim explicou fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza de que as coisas que não existem são. É pela fé que aceitamos em nosso entendimento que o universo, pela palavra de Deus, foi criado. De maneira que tudo isso que se vê não foi feito do que é aparente. A união das duas naturezas de Jesus Cristo não é satisfatoriamente explicado para os críticos e amantes da ciência que estudam a personalidade humana, pois é um mistério teológico, e os mistérios estabelecidos por Deus só serão revelados quando nós que cremos e aceitamos pela fé chegarmos diante dele, do Senhor Jesus Cristo. Confiram lá Deuteronômio 29, que fala sobre os mistérios que pertencem a Deus, e 1 Coríntios 13, 12, que diz que nos será revelado tudo quando lá chegarmos. Jesus não era duas pessoas, nem tampouco tinha dupla personalidade. Ele era humano e agia como humano, mas dotado de duas naturezas, uma humana e outra
divina. Em Jesus, Deus Pai uniu-se com a humanidade, encarnando-se no Filho. E quando o Filho passou a existir no ventre de Maria, quando Jesus passou a ser uma pessoa humanamente falando, ele passou a crescer junto com a sua natureza divina. Portanto, nunca houve duas personalidades em Cristo, só uma. Nesse sentido, não há outro ser humano semelhante a ele, Jesus. Ele é único. Jesus é único. Sem a união da natureza divina com a natureza humana em Jesus, não poderia haver mediação, irmãos. A mediação que há entre Deus e o homem não existiria sem a encarnação de Jesus. A encarnação foi necessária para que se estabelecesse a reconciliação entre o homem e Deus. Era necessário que em tudo Deus, através de Jesus, se assemelhasse a nós, homens, fosse igual a Adão antes do pecado, a fim de fazer propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 2, 17, 18 e Hebreus 4, 15. A união da natureza humana de Jesus com a divina é eterna e indissolúvel. Na terra, os discípulos viam Jesus como filho de Maria, com a natureza divina. Nos céus, nós o veremos como filho de Deus, com a natureza e forma humana. Deus é espírito, portanto, sem forma, sem corpo, invisível. Nos céus, nós veremos a Deus de forma corpórea na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A união da natureza humana de Jesus é indissolúvel e eterna, repito. Quando o Verbo se fez carne, uniu-se de uma vez por todas com a raça humana, portanto, também pode salvar os que se chegam a Ele para viver com Ele para sempre. Só Jesus pode salvar a humanidade perfeitamente. Só através dele podemos ter comunhão e nos achegarmos ao Pai, a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. A união de Deus com a humanidade achava-se planejada desde o princípio, quando criou os céus e a terra para o homem nela habitar. Desde o planejamento para criar o homem, Deus tinha a intenção de conosco ter comunhão e conosco se relacionar. Vamos recordar o texto lá da criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E diz o texto, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis 26, 27. A imagem que Deus implantou na criatura humana seria a imagem dele, a imagem que ele adotaria na plenitude dos tempos para relacionar-se fisicamente, humanamente conosco. O homem foi criado propositalmente à semelhança, à imagem e semelhança que ele, Deus, encarnaria. Isto é, quando fosse necessário que ele tomasse a forma que o homem é. A forma que Deus escolheu fazer o homem é, pois, a forma que ele, Deus, tomaria. Depois da morte, Jesus voltou aos céus fisicamente e reassumiu a glória que ele tinha antes da fundação do mundo e entrou em pleno gozo e uso dos poderes que tinha como segunda pessoa da Trindade antes da sua encarnação como filho de Maria. Vamos à conclusão do capítulo de hoje. A mensagem da entrega sacrificial de Cristo, sua encarnação para morrer em lugar do homem, está no âmago da teologia cristológica.
A obra propiciatória de Jesus é o tópico mais importante da nossa doutrina, da nossa fé doutrinária. A Bíblia diz que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, deixou a sua glória para vir nascer de uma mulher, viver, sofrer e morrer em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Deus disse logo no princípio que a alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma lei estabelecida e irrevogável. Uma lei divina estabelecida e irrevogável. O homem pecou, portanto, tinha que morrer. Mas, felizmente, pela graça de Deus, apareceu o homem Jesus, que tinha o poder de dar a vida e tomá-la, e que também tinha grande amor por nós humanos. Ele então veio, tomou o nosso lugar no castigo, na morte, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e lá intercede pessoalmente junto ao Pai, Espírito, primeira pessoa da Trindade, pela salvação de todo aquele que crê. Daquele que se arrepende dos seus próprios pecados, daquele que crê, se arrepende e assume o compromisso de viver uma vida nova conforme os padrões das Escrituras Sagradas. Não basta crer, ele precisa crer e se arrepender. Não basta crer e se arrepender, ele precisa sim, você, irmão, irmã, você, crente do Senhor Jesus, você precisa assumir o compromisso de uma vida, de viver uma vida conforme os padrões das Sagradas Escrituras. E qual é o padrão? O padrão é aquele que Jesus veio e mostrou ser possível, porque ele viveu humanamente, todas as situações que nós vivemos e as venceu. É a maneira, meus queridos, como também podemos ajudar a esmagar a serpente. A serpente que derrubou Adão, a serpente que derrubou Eva. Nós podemos ajudar a vencê-la, vencendo o pecado. Tá bom? Na próxima semana estaremos falando sobre o Espírito Santo. A Trindade de Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não se esqueça, irmãos, de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos e familiares e de recomendar que as pessoas se inscrevam em nosso canal. Nós estamos aí abaixo dos 1000 inscritos. Vamos melhorar isso aí, podemos melhorar, né? Temos um grande universo de pessoas nos assistindo, mas inscritos no canal, nós precisamos aumentar os inscritos no canal. Então divulgue, fale com seus amigos, fale com irmãos de outras igrejas, divulgue entre os seus parentes o nosso canal para que ele possa ser acompanhado e assistido. E não se esqueçam, no próximo domingo pela manhã nós teremos a ministração da ceia e o pastor José Rodrigo estará falando sobre o 7º dia da criação, o dia em que Deus descansou. E Deus nos abençoe. Oremos encerrando. Pai, te agradecemos pelo estudo desta noite. Complete no coração dos irmãos e dos amigos aquilo que, por minha incapacidade, eu não pude fazer. Mas o teu Espírito, que é Senhor de todas as coisas, pode fazer com que a mente, a alma, o coração dos queridos possam entender o núcleo dessa mensagem, o sentido desse estudo. Continue nos conduzindo, ó Pai, nos demais capítulos desse estudo. E abençoa-nos, ó Pai, no restante dessa semana. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.
Oi, gente, o panorama bíblico de hoje vai falar do livro de Judas. Esse Judas era irmão de Tiago, né, filhos de Maria e José, irmãos terrenos de Jesus, provavelmente convertidos ao cristianismo após a ressurreição de Cristo, né, e se tornaram ali evangelistas. Então, Judas ele deixa a sua carta com um ensinamento, né, de combate aos falsos ensinos que estavam ali atrapalhando, né, a comunhão dos irmãos com Cristo e também das condutas imorais que estavam acontecendo na igreja, né, dizendo ali que os servos de Deus, os crentes em Cristo, eles deveriam mostrar na sua conduta, né, amor e misericórdia. Então, que essa palavra possa abençoar a sua vida.